Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Como que passou aí o final de semana, né? Um feriadinho. Então, bora lá, né? Pegar firme aí na semana que se inicia. Galera, vamos lá. Nós vamos começar então uma matéria nova. Porém, essa matéria ela é continuação da matéria que a gente viu aí semana passada. Então, foi uma matéria que eu fiz aí exercícios complementares, né? Sobre números primos, números compostos, decomposição em fatores primos. Dei exercícios complementares, que eu percebi que alguns alunos ainda tinham dificuldade. Fizemos uma aula ao vivo quarta-feira passada para estar vendo esses pontos, tirando as dúvidas. Então, foi aquilo que eu falei. Se ficou dúvida, vai ter mais dificuldade ainda para fazer a aula de hoje. Por isso que é muito importante, né, na hora de fazer o homework aí, se aparecer a dúvida, mandar mensagem imediata aqui no WhatsApp para que a gente possa estar conversando, esclarecendo e para que você possa continuar, né, subir os degrauzinhos aí da matemática. Como eu sempre falo, a matemática é uma escadinha. Não tem como você pegar o primeiro degrau e subir lá no último. Você tem que subir degrau por degrau, senão você acaba caindo, né? Então, bora lá? Livro aberto, página 90 até a 93. Bora começar, então, a aula de hoje. Então, nós vamos falar aí um pouquinho sobre divisores de um número natural. E para a gente poder começar a nossa matéria, nós vamos falar quem é o número natural. Vamos relembrar aí, a gente já falou no início do ano, né? Mas vamos relembrar. Números naturais são aqueles que é representado pela letra N, né? Um conjunto. Então, ele é representado aqui pela letra N maiúscula. E são todos aqueles algarismos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E continue. São todos os algarismos inteiros, positivos. E nós também conhecemos eles como algarismo indo-arábicos. Então, é aqueles números que nós utilizamos para quantificar, um número de celular, um número que está aí no muro da sua casa. São os números que a gente conhece, simples, sem ter nenhum sinalzinho na frente dele e sem ser quebrado, né? Tipo 2,3, não seria um número natural. Então, o número natural é um número inteiro e positivo. E ele é infinito, né? Não tem como saber até quando, até qual ele é. Ele começa no zero e ele vai até a existência aí dos números. Beleza? Sobre o que é número natural? Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre divisores de um número natural. Divisores de um número natural é aquele número que vai passar por uma continha de divisão e aquela continha tem que dar o resultado exato. Não pode sobrar resto. Então, eu coloquei exemplos aqui. 3 é divisor de 12? Primeiro, se você souber a tabuada, você nem precisa fazer a conta. Você já faz de cabeça aí. Lá na tabuada do 3 tem 12. 3 vezes 4 é 12. Tátia, Rafa, mas eu não sei a tabuada e não preciso fazer a conta. Bora lá. Então, ó, 12 dividido por 3. Lá na tabuada do 3, eu tenho 12, que é o número 4. Então, 12 menos 12 dá 0. Então, eu já sei que 3 é divisor de 12, sim, porque a continha de divisão dá exata. Se você conseguir fazer de cabeça, tudo bem. Mas é legal montar a continha aí para ter certeza. E se eu te perguntar, 5 é divisor de 27? Já sei que não, porque na tabuada do 5, a gente sempre tem o 5 e o 0, né? Todo número terminado em 5 e 0. Então, 5, 10, 15, 20, 25. Então, eu já sei que não tem 27, que vai ter 25, que é o 5. Então, 25, 27 menos 25 vai sobrar 2. Então, essa divisão já não dá exata, ela sobra resto. Então, significa que o 5 ele não é divisor de 27. Lá na tabuada do 5, eu não tenho 27. Então, aqui, a gente está falando sobre números pequenos, né? Números simples, que a gente já tem na cabeça aí de tabuada, números baixos. Mas e se eu te perguntar sobre um número alto? Vou dar um exemplo aqui, 180. Para que eu saiba quem é os divisores de 180, eu vou ter que utilizar a decomposição de fatores primos. Lembra que eu falei lá na aula passada, quarta-feira? Galera,
Se você não entendeu, você precisa me chamar, porque se você não entender a matéria agora, a próxima matéria vai ter dificuldade, porque nós vamos utilizar a decomposição de fatores primos para saber quem são os divisores, né, do número natural quando ele é muito alto, no caso aqui do 180. Então, eu cato 180 lá, faço a decomposição utilizando apenas os números primos, aquilo que eu já expliquei. Quem ainda tem dúvida, volta nas aulas passadas, né, para assistir de novo lá, para relembrar. Temos 3 aulas falando sobre esse assunto. E vou lá, então. 180 dividido por 2 dá 90. 90 dividido por 2 dá 45. Não tem 45 na tabuada do 2, então eu vou para o próximo, que é o 3. Dá para fazer? Dá. É 15. 15 na tabuada do 3, eu sei que tem o 5. Aí o 5 não tem na tabuada do 3, eu vou para o próximo número primo, que é o 5. Então, já fiz a decomposição aqui e vamos lá. Tia Rafa, mas e agora? Então, significa que esses números primos aqui são aqueles que são os divisores de 180? Só eles? Não. Nós vamos iniciar fazendo a decomposição. Mas para que eu possa saber quem são os divisores de 180, a conta não terminou. Bora lá. Depois que eu fiz lá a decomposição de fatores primos, né? Olha ela aqui que bonitinho. Eu vou passar um traço aqui, ó, na horizontal e um traço na vertical. E vou colocar aqui o primeiro divisor do número 180. Quem é o primeiro divisor? É o 1. O 1 ele é divisor de qualquer número natural. Qualquer número, o número 1 ele é divisor. Então, eu já vou colocar ele aqui, né, em primeiro lugar aí. Acabou por aí? Não, não acabou. A gente vai aprender agora como é que eu faço para descobrir quem são esses divisores. Lembrando, então, agora que todo número que aparecer aqui, ó, abaixo do número 1, são os divisores de 180. Então, vamos lá. Nós vamos pegar aqui o número 2, ó, fator primo, primeiro fator primo, e nós vamos multiplicar ele pelo primeiro divisor de 180. Aqui, no caso, é o 1. Então, 2 vezes 1, quanto que dá? Dá 2. Então, já põe a resposta aqui embaixo. E aí, vou para o próximo. Olha lá. Já vi que 2 vezes 1 é 2, ok? Agora, eu vou pegar o outro fator primo aqui, que é o próximo número 2, e vou fazer a mesma coisa. Só que eu já fiz 2 vezes 1, então eu não preciso repetir. Até coloquei aqui, ó. Multiplicamos o próximo fator primo, que também é o número 2, pelo número que está acima dele. Então, 2 vezes 1 a gente já fez que é 2. Eu não preciso fazer de novo 2 vezes 1 e colocar o 2 aqui de novo. Eu vou para o próximo número, que eu já sei que é o próximo divisor. Então, eu vou fazer 2 vezes 2 dá 4. Tá dando para entender? Nós estamos pegando os fatores primos e multiplicando esses fatores primos pelos números que são divisores de 180. Então, a gente descobriu que o primeiro número divisor de 180 é o número 1. Então, nós catamos o primeiro fator primo, que era o 2. 2 vezes 1, 2. O próximo fator primo também era 2. Então, eu não preciso repetir ele por 1. Eu só vou fazer 2 vezes 2, que vai dar 4. E vamos continuar. Aí, o próximo fator primo é o número 3. Eu vou ter que multiplicar esse número 3 por 1. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Então, eu já fiz aqui, quem que eu fiz? Os primeiros 3 divisores, né? Ó, 1, 2 e 4, e multipliquei aqui pelo meu terceiro fator, que é o número 3. Aí, acabou? Não, eu vou para o próximo. Quem é o próximo? O meu próximo fator primo é o 3 de novo. Então, a mesma coisa. Eu não preciso repetir 3 vezes 1, 3 vezes 2 e 3 vezes 4. Eu vou repetir pelos próximos divisores que ainda não foram multiplicados. Quem é? Olha lá. 3 vezes 3, 9. 3 vezes
3 vezes 6, perdão, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 12, 36. Então, aqui eu tenho mais divisores, então, do número 180. Vou parar por aí? Não, porque eu ainda tenho o fator 5, né? Ó, o número 5 ali, que é o meu quinto fator primo. Então, vamos lá, ó. Eu vou ter que catar o número 5 aqui, vou ter que fazer ele dividir, multiplicar ele por todos os divisores que eu já sei que são de 180. Então, eu vou pegar 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 12, 60. 5 vezes 9, 45. 5 vezes 18, 90. 5 vezes 36, 180. Então, significa que acabou. Já consegui chegar aí em todos os números naturais que são divisores de 180. Vamos relembrar aqui de novo? Então, primeiro passo, eu faço a decomposição por fatores primos. Vou voltar aqui. Ok? Terminei a decomposição por fatores primos. Vou passar um traço lá, separar quem é fator primo e colocar o primeiro divisor do número 180. Quem é o primeiro número, o divisor de 180? Eu já sei que é o número 1. Ele sempre vai ser o primeiro divisor de qualquer número natural, porque ele é divisor de todo número natural. E aí, o que eu faço? Eu pego os números que estão aqui na fatoração, que são primos, e vou multiplicá-los. Então, 2 vezes 1, 2. E depois o próximo número, próximo fator, é o 2 de novo. Então, eu não preciso repetir ele lá no 1, porque vai dar o mesmo resultado. Então, eu vou para o próximo número aqui, ó. A próxima respostinha que eu consegui aqui já. 2 vezes 2, 4. Aí, eu vou no 3. O 3 vai ter que multiplicar já pelos 3 divisores que eu já descobri, né? E depois, assim por diante. Depois, lá, o próximo 3 vai fazer aqueles divisores o qual ainda não foi multiplicado. E assim por diante. E aí, nós descobrimos aqui, então, quem são os divisores do número natural de 180. Olha aqui comigo, vamos acompanhar, ó. 1, tem um aqui. 2, tem um 2 aqui. Aí, quando eu vou montar esse conjuntinho, gente, eu tenho que colocar ele na ordem crescente, tá? Então, aí você vai ter que pegar todos esses números aqui e organizar. Então, ó, 1, 1, 2, 2. Eu tenho 3, ó, o 3 tá aqui. 3. Depois, 4, 4. Eu tenho 5? Tenho. Tenho 6? Tenho. 7 eu não tenho? 8 eu não tenho? 9 eu tenho. 10 eu tenho? Tenho. 12 eu tenho? Tenho. Ó, acompanhe em cima enquanto eu tô olhando, falando aqui embaixo. Depois vem 15, depois vem 18, depois vem 20, depois vem 30, depois vem 36, 45, 60, 90 e 180. Então, a gente descobriu aqui, através da... Primeiro fiz a decomposição por fatores primos. E depois peguei o primeiro número divisor, que é o número 1, e comecei a multiplicação. Eu multiplico os fatores primos conforme eu vou descobrindo quem são os divisores. Então, eu descobri que 180 tem 18 divisores naturais. E aí, existe uma prova real. O que é prova real? Para eu ter certeza absoluta que realmente 180 tem apenas 18 divisores naturais, eu faço uma outra continha. Primeiro eu faço lá a decomposição, fiz a decomposição. Venho aqui, coloco quem é a minha fatoração. 2 elevado a 2, 3 elevado a 2 e 5. Então, aqui é uma multiplicação, não é? Se eu multiplicar esses números aqui, eu vou chegar a 180. Para eu saber quem vão ser, quantos divisores o 180 vai ter, olha lá o que eu vou ter que fazer. Vou pegar todos os expoentes e vou somar ele por 1. Então, ó, 2 mais 1, 2 mais 1.
E aqui, quando a gente sabe que não tem nada, significa que tem um 1 escondidinho. 1 mais 1. Aí eu somo isso daqui, né? Ó, 2 mais 1, 3. 2 mais 1, 3. 1 mais 1, 2. Somei. E agora eu vou multiplicar. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18. Então, essa continha aqui, ela é legal fazer antes de começar lá os divisores. Por quê? Porque você já sabe que você vai ter que descobrir que existem 18 números divisores de 180. Que são os números que a gente encontrou, ó, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Viu que legal? Então, através dessa continha aqui, eu já consigo descobrir quantos números eu vou ter que descobrir que são divisores de 180. Beleza, gente? É fácil. Quem sabe fazer a decomposição por números primos, quem aprendeu lá nas aulas que eu dei, nas aulas ao vivo que nós fizemos para tirar dúvida, quem me chamou no WhatsApp, mesmo que ficou com dúvida, que eu esclareci, ó, vai ser mamão com açúcar. Agora, quem não fez o exercício, né? Quem tem feito de conta que está fazendo aí para participar da aula ao vivo, vai ter dificuldade mesmo, tá? Porque, como eu falei, é uma sequência. Se você não acompanha essa sequência, a dificuldade vai aumentar cada dia mais. Por isso, é para fazer a atividade na hora que tem lá o homework e chamar o professor. Não é só eu, mas as outras matérias também. Naquele momento que a gente está disponível para vocês. Ok, vamos lá. A atividade de hoje está na página 92. É o exercício 1 e 2. O exercício 1, ele pede para que você ache quem são os divisores de 100, 74, 72, 64 e 120. Então, você vai ter que fazer a decomposição de fatores primos desses 4 números que eu acabei de falar e fazer o passo a passo que eu falei lá. Depois que você chegou lá, terminou a decomposição, põe o número 1 e começa a multiplicação. Depois a 2, ele fala assim, a soma dos divisores naturais dos números 32 e 51 é um número compreendido entre 100 e 150. Então, você vai ter que achar lá os números, os divisores de 32, somar todos eles. Os divisores de 51, somar todos eles. E descobrir quais são. Qual é a soma dos divisores de 32? Qual é a soma dos divisores de 51? E aí, assina lá o número aqui que está na alternativa. A 3 nós não vamos fazer. A 4, ele pergunta lá, se um número é divisor de 10, ele também vai ser divisor de 40? Aí você tem que justificar se sim ou se não. Lembra lá da regrinha lá de critérios para a gente saber quem é divisor de quem, né? Quem divide quem, ajuda aí. A número 5 é um calendário e ele também pede para você descobrir quem são os divisores de alguns números. A número 6, ele pede para que você descubra os divisores de 50. A número 7, ele pede para que você descubra quem são os divisores comuns. Aqueles números que são divisores de 24 e aqueles números que também são divisores de 60. Então, você vai colocar aí apenas os números que aparecem nos dois números, tanto no 24 e tanto no 60. A 8 nós não vamos fazer. E a 9 ele fala lá, que é para você pegar R$100, né? E se você tiver que dividir esse valor em cédulas de R$2, quantas notas vocês vão ter? Então, mamão com açúcar também. Galera, hoje é segunda-feira. A atividade de segunda-feira deve ser entregue até dia 22/6. Lembrando que tem gente que ainda não me entregou a atividade do dia 1º de junho. Eu não vou ficar cobrando vocês, a responsabilidade é de vocês. Só lembrando que depois, na hora de fechar o bimestre, aí vai dar ruim. Vai dar ruim porque aí vai vir vermelho aí. Essas notas, elas têm um peso, tá? Então, essas atividades que estão sendo para entregar, elas estão tendo um peso, fora o peso da prova mensal e da prova bimestral. Então, depois lá,
Comigo, vocês têm sempre 4 notas. Eu somo essas 4 notas e divido por 4. Então, teve gente no primeiro bimestre que só tinha 3 notas. E só tinha notas boas. Tinha 8, tinha 9, tinha 8. Só que não tinha a 4ª nota. Mesmo assim, eu somei as 3 notas e na hora de dividir, eu dividi por 4. Aí, esse aluno, às vezes, ficou com 6, ficou com 7. Poderia ter ficado com mais. Mas já estou avisando, vocês têm 4 notas, mensal, bimestral, a participação de vocês lá na aula ao vivo, na hora de entregar a atividade, né? Bonitinho, né? Tudo na ordem. E essas lições aí também. Então, essas entregas aí, elas têm um peso também de nota, tá? E a participação que eu falo, um exemplo, que eu sempre falo, quem não vai entrar na aula ao vivo, eu não quero entrar na aula ao vivo, eu não vou participar porque eu não tenho dúvida. Ok, é uma decisão sua. Porém, um dia antes da aula ao vivo, você precisa me mandar as respostas para que eu veja que você realmente fez o exercício. Então, quem não está entrando na aula ao vivo, quem não está entregando esses exercícios, está perdendo ponto, tá? Então, a responsabilidade é de vocês, gente. Toda a aula de sexta-feira, ela é ao vivo, vocês já sabem disso desde o comecinho de maio. Se organizem para entrar lá 8 horas, a gente faz uma correção dos exercícios da aula de quarta e a gente bate um papo sobre as dúvidas que surgiram durante a semana. Então, o que acontece? Se você não entra na sexta-feira, tem aluno aí que nunca entrou na aula de sexta-feira ao vivo. E eu já mandei mensagem, também não vou mandar mensagem mais, cobrando esse aluno para participar. O que acontece? Esse aluno tem que me mandar a resposta dos exercícios de quarta até na quinta, para eu saber que realmente ele fez. Porque depois que eu postar a aula no canal, aí não adianta mandar mais, porque se a gente fez correção, é só assistir a aula e copiar a resposta. Aí fica muito fácil, né? Então, vocês já estão no 6º ano, vocês já têm responsabilidade para isso, bora se organizar aí. Então, lembrando que a atividade de hoje, ela deve ser entregue até dia 22. Eu não vou conseguir enviar por e-mail dia 22. Eu não consigo levar na escola dia 22, porque nesse dia minha mãe tem médico, a minha avó não pode. Ok, só me avisa. Pro, eu vou levar no dia 23. Tudo bem, você me avisando, eu sabendo do que está acontecendo, não tem problema. Tudo é questão de conversar. Dúvida, gente. As dúvidas, elas existem e elas precisam ser tiradas por mim, que sou a professora, tá? Então, não adianta ficar olhando pro livro, não adianta ficar achando que a dúvida vai ser respondida pelo além, não adianta. E também não adianta deixar para tirar a dúvida na hora que eu for corrigir o exercício e falar assim, Pro, eu não fiz porque eu estava com dúvida. Mas se você não fez e estava com dúvida, era só me mandar mensagem. Também tem bastante aluno aí que na aula ao vivo deixou todos os exercícios sem fazer porque estava com dúvida. Mas espera aí, eu não recebi nenhuma chamada sua aqui falando que você estava com dúvida. Se você me chama, você tem dúvida, eu vou te responder, eu vou te ajudar a fazer os exercícios. Como eu fiz já com alguns alunos. Eu mando vídeo, eu faço chamada de vídeo. Então, as dúvidas, elas vão existir e elas devem ser tiradas. Me chama que a gente conversa, só eu e você, para esclarecer a sua dúvida. Que às vezes a sua dúvida não é a mesma do seu amigo, ou também pode ser, mas eu gosto de conversar no individual. Beleza, gente? Então, é uma matéria bem legal. Quem pegou a matéria de fatores primos não vai ter dificuldade nenhuma para fazer a continha de hoje aí, descobrir quem são os divisores dos números naturais. Beijo para vocês. A nossa próxima aula de matemática é gravada de novo. E aí, na sexta-feira, eu espero vocês ao vivo. Então, já vai se organizando em casa para sexta-feira, 8 horas da manhã, tá participando da aula ao vivo com os exercícios da aula de quarta para correção. E esses exercícios de hoje devem ser entregues segunda-feira que vem. Beijo para vocês, fiquem com Deus, até a próxima aula.